Existem muitos dogmas mundanos, como por exemplo, milagre não existe, ou uma teologia que não liberta, às vezes uma libertação nada teológica. Inclusive as pessoas querem compor de tal forma com o mundo que chegam a afirmar isso que aconteceu agora nas Olimpíadas em Paris, na abertura, não tinha nada de contra a religião, era apenas algo mitológico. Você está vendo chifre em cabeça de cavalo. Cuidado com os dogmas mundanos. Queridos amigos, salve Maria! Chegamos ao 18º domingo do tempo comum. O que, afinal de contas, é a pergunta que se faz quando se lê o capítulo 16 do Êxodo, o Salmo 77, o capítulo 4 da Carta aos Efésios e o capítulo 6 do Evangelho de São João. O que é, afinal de contas, o mundanismo? Alguém diz, é usar roupa com marca, é ter preocupação em restaurante, enfim, logo se pensa em coisas assim. É procurar fazer assim, harmonia facial e dar um jeito no cabelo para ficar sempre jovem. Mundanismo é isto mesmo? Eu acho que não. Porque o mundanismo é quando nós fazemos desta terra e na terra a finalidade de todas as coisas. E o mundanismo é muito antigo, muito antes, inclusive, de existirem as grandes marcas, ou as coisas que que ficaram com uma espécie de carimbo de mundano. Mundano é fazer da terra, desta vida, o fim de todas as coisas. Na primeira leitura, que é o capítulo 16 do livro do Êxodo, vai narrar o povo de Israel, no momento depois que atravessou o Mar Vermelho, viu milagres estupendos, extraordinários, viu tantas coisas se passarem, as pragas do Egito, viu, portanto, a intervenção de Deus. Quando eles estão caminhando, começa a ter a primeira dificuldade, eles começam a murmurar de Moisés, porque faltava alimento. Eles não acreditavam mais em Deus. Deus, talvez não, acreditavam em Deus, mas não que ele fosse capaz de intervir na história concreta deles. E o que fez o Senhor? Fez cair um pão do céu. E hoje, quando eu vou interpretar esse trecho da Escritura, eu vou dizer, não era milagre. Era uma sementinha que havia por ali no deserto que eles começaram a comer. Como a travessia do Mar Vermelho não foi milagre, afinal de contas soprou um vento extraordinário que fez com que naquele momento fosse possível atravessar o Mar Vermelho a pé enxuto. Então é possível inventar hipóteses cerebrinas, milagrosas, apenas para evitar a hipótese do milagre. É assim que fazem os famosos teólogos modernos, para justamente afastar a hipótese da intervenção de Deus na história. É um dogma mundano. O Salmo 77, que é lindíssimo, porque vai justamente cantar, celebrar este momento singular na história do povo de Israel, a intervenção de Deus, vai dizer, ordenou então as nuvens lá dos céus e as comportas das alturas fez abrir. Modo poético para indicar Deus que intervém na história. Fez chover-lhes o maná e alimentou-os, e lhes deu para comer o pão do céu. É uma prefigura. Prefigura da Eucaristia, que está justamente no capítulo 6 do Evangelho de São João. E é um momento em que as pessoas, logo depois da multiplicação dos pães, algo bem concreto, estava resolvendo um problema de fome, naquele momento, foram atrás de Jesus, não para procurá-lo, mas por causa do pão que ele lhes deu. E o próprio Senhor revela. E notem, eles percebem que Jesus passou para outra margem e nem se dão conta do milagre. Olha o que eles dizem para Nosso Senhor. Em verdade, eles procuram Nosso Senhor, quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Nem se deram conta, nem falaram do milagre, queriam estar atrás dele. E ele disse, em verdade vos digo, estás me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Ou seja, fazem desta terra a finalidade de todas as coisas. O pão não é um alimento para me dar forças, para que eu possa viver segundo Deus, caminhar em direção ao céu. E Deus não é aquele ser que intervém na minha história, mas alguém que existe. É verdade, mas que não intervém na história concreta dos homens. Portanto,
milagre não existe. Quem concebe uma teologia assim é uma teologia mundana, que tem vários dogmas. E um dos dogmas é esse: Deus não intervém, milagre não existe. E Nosso Senhor, portanto, se afasta dessa gente. E no final, eles querem esse pão. Eles querem um pão que resolva o problema concreto deles. Ou, portanto, tem um espírito mundano, tem o mundo como o fim de todas as coisas. E Jesus revela: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. E quem crê em mim nunca mais terá sede. Portanto, ele está falando de um pão de vida eterna. O pão material é necessário, senão o homem não vive. Mas ele se alimenta não para viver para este mundo. Ele se alimenta para, neste mundo, conquistar a eternidade. Por isso que São Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 4, ele vai dizer: renunciando à vossa existência passada, despojai-vos do homem velho, que se corrompe sob os efeitos das paixões enganadoras. Revestir o homem novo, criado à imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade. Revestir do homem novo, que vive nesta terra, se alimenta do pão terreno, mas está à procura do pão do céu, porque caminha em direção à eternidade feliz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser.